a derrota do Guarani. Veja aqui na tela da Band. Na noite em que o Guarani poderia assumir a liderança do Grupo A, as coisas não saíram como planejadas. No primeiro tempo, um time desorganizado e de pouca criação. E quando bobeou na zaga, viu o Mirassol fazer o primeiro da partida no Maião. Negueba ganhou de Ludic e de cabeça mandou para o fundo do gol. Mirassol! Mirassol! Com as 3 substituições feitas no intervalo, o Bugre voltou com uma postura um pouco diferente, mas foram os donos da casa que assustaram primeiro nessa cobrança de falta de Neto Moura. Mas na cobrança de escanteio logo na sequência veio o segundo do Mirassol. Thalisson Kelvin, ex-Guarani, aproveitou o belo cruzamento de Pará e ampliou para o Leão. Mirassol! Em uma das primeiras chances do Bugre na partida, Ludic parou em Darley. E na cobrança de escanteio, o Lucão do break acertou a trave. Do outro lado, Zeca obrigou Kozlinski a praticar um milagre no Maião. Nessa cabeçada queima-roupa, o goleiro do Guarani simplesmente fechou o gol e impediu o que seria o terceiro do Mirassol. Final de jogo no Maião, Mirassol 2, Guarani 0. Um dos fatores que hoje fizeram a equipe do Guarani não fazer uma boa partida, a partida foi ruim, foi a falta de criação, né? O jogar, a nossa equipe não está conseguindo, não está sendo uma equipe tão criativa, uma equipe que tem conseguido um desenvolvimento de jogo dentro da partida, e hoje isso ficou claro, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo melhorou um pouco, mas mesmo assim ainda teve muita dificuldade, já vista que são muitos jogadores novos e falta entrosamento, né? Falta melhores escolhas nas transições das jogadas, e isso a gente vem tentando melhorar dentro das partidas, porque tempo para treinar a gente não tem. Vamos debater. O Guarani teve uma derrota preocupante, a segunda consecutiva. Teve uma vitória contra a equipe do São Paulo jogando bem, perdeu para o Bragantino, mas também não foi ruim. Agora, ontem o time foi demenciado, foi um negócio realmente horroroso. E é isso que nós vamos debater aqui. E olha, para o torcedor do Palmeiras que vai assistir o Mundial, terça-feira tem jogo, a Band transmite 13h. Nós continuamos aqui com a promoção. Grava um vídeo curto, dizendo como é que você vai assistir o jogo do Palmeiras pelo Mundial. Mande para cá os seus vídeos, tá bom? Júlio Nascimento, a sua opinião sobre a derrota, jogo de ontem, muito ruim do Guarani, hein, Júlio? Batista, alertávamos, né, para o time do Mirassol, que é um time que vem num trabalho de continuidade, que tem um elenco com jogadores experientes, né? O Luiz Oyama, o Neto Moura, são jogadores que há um tempo desempenham no Mirassol um papel muito legal. Inclusive o Luiz Oyama conseguiu repetir isso na equipe do Botafogo, e essa dinâmica, né, nesse meio campo faz tudo acontecer. E claro, colaborando com tudo isso, o sistema defensivo do Guarani sofreu muito, principalmente pelos lados. Tanto o Eliel como o Ludic que não tiveram uma boa jornada. O sistema defensivo do Guarani, com exceção ao goleiro Maurício Kozlinski, que talvez seja a notícia boa nessas derrotas do Guarani, né? Mesmo com 2 derrotas consecutivas, o Maurício Kozlinski repetiu atuações seguras e o placar não foi mais elástico, principalmente pelo goleiro do Guarani. Então, se fosse para destacar alguma coisa positiva no meio desse caos, eu destacaria o Kozlinski. Mas foi um desempenho muito abaixo, inclusive o Daniel Paulista admitiu isso na coletiva, classificando o jogo de ontem, Batista, como a pior atuação do Guarani sob o comando dele. Talvez uma das piores atuações do Guarani também nos últimos anos, Batistão. E para você, CH, você comentou o jogo ontem pela Rádio Bandeirantes. Como é que você viu a atuação do Guarani? Um jogo fácil de comentar, porque quem jogou foi só o Kozlinski. O restante não jogou, não competiu, não correu, não marcou, não atacou. Final do jogo, o Guarani incomodou um pouquinho, porque o Mirassol trocou algumas peças, administrou o resultado, aí o Guarani no desespero deu lá uma bola, 2 bolas à trave, enfim. De qualquer maneira, chamou muito a atenção a falta de vontade do time, ou de conseguir jogar. De repente, eu não tenho esses dados aqui, o time esteja extremamente cansado, é o que pareceu à distância. Tanto é verdade, Batista, que o treinador trocou 3 no intervalo. Tamanha a decepção dele, dos jogadores, e ele na entrevista coletiva foi muito claro. Hoje foi a pior partida que nós fizemos até agora no Campeonato Paulista. Foi uma surpresa negativa, eu não esperava, apesar de concordar com o Júlio Nascimento, que o Mirassol tem um time respeitável, tem isso, tem aquilo, só que
do jeito que o Guarani jogou, merecia perder. A gente pode até discutir esse gol de cabeça aí, né? O segundo gol, se estava impedido ou não. Eu achei que estava impedido, apesar da televisão mostrar o contrário. Mas de qualquer maneira, olha esse milagre que o Kozlinski fez, gente. Olha isso, cara. Olha isso. Quer dizer, um monstro dentro do campo e o restante nada se salvou. Se ontem, Batista, o Daniel Paulista pudesse mexer em 8 posições, ele trocaria 8, porque o Guarani foi irreconhecível. A derrota ela só é total se dela você não extrair lições. Isso. Quais são as lições, ô Tigrão? Você que é sábio, profundo conhecedor da matéria. O que seria sábio? Calma, sábio. O Edu Piro chama você de mestre. Mestre. Quais são as lições que o Guarani vai extrair dessa derrota doída? Esse negócio de mestre tem uma razão de ser. Não é que eu seja mestre de nada, mas como fui eu que ensinei mestre de cá a bater falta, o Edu pega isso por causa... É por causa do passado lá no Santo Odila, entendi. No raspadão do Santo Odila, aqui pertinho da Bandeirantes. Bom, Batista, eu vou responder bem rapidinho, mas antes de mais nada, me autorize e me permita mandar um grande abraço para o Luiz Carlos Duarte, que é um grande telespectador e admira a nossa equipe, que é irmão da Iraci, que é uma grande amiga que também está vendo o programa. Eu quero fazer um contraponto quanto ao jogo do Guarani. Um abraço então para o Luiz e para a Iraci, para toda a família. Eu quero fazer um contraponto aqui, CB, aquilo que você já falou, que não jogou bem, que não foi bem, o CH comentou, ouviu o trabalho ontem todinho, aliás, brilhante da equipe Bandeirantes, a grande equipe esportiva do Rádio Esportivo Campineiro. E fiquei acompanhando, vendo o que estava acontecendo e vendo o jogo. Eu vou fazer o contraponto para dizer que o Guarani chutou, perdendo o jogo de 2-0, 2 bolas na trave do Mirassol. Uma com o Matheus Ludic e uma outra com o Lucão, com o goleiro absolutamente batido. Então não jogou bem, concordo com vocês. Mas não foi assim um jogo onde nada deu certo. O Guarani, depois de que tomou o segundo gol, ele foi para cima do Mirassol, desordenadamente é verdade, e muito cansado, mas depois das trocas, pelo menos para renovar a parte física do time, para dar uma oxigenada, a grande verdade é que o Guarani criou algumas oportunidades. E o futebol é a dança do capeta, né, cara? Se sai um gol aí até 25, 30 minutos, o que é que ia acontecer? Ia dar correria para o Mirassol. Então o Mirassol mereceu vencer, mas eu confesso que não vi somente coisas negativas no Guarani, não. Tanto é que eu estou aqui pensando 2 lances agudos de gol, onde a bola caprichosamente não entrou. E o meu recado para o Daniel Paulista é com relação ao Ludic, que é um jogador promissor, muito jovem, 21 anos, fogoso, voluntarioso para apoiar, mas ele precisa receber mais orientações de como marcar. Ele não tem cacuete de marcador e, sem querer fazer aqui a sessão caça às bruxas, não é esse o caso, mas os 2 gols do Mirassol foram em cima dele quando ele perdeu o tempo da bola nas 2 oportunidades. Treinem esse garoto na questão defensiva, porque ele é muito promissor e uma das bolas de trave a favor do Guarani ontem foi ele que chutou. Você sabe que esse lance aí, eu fiquei com a sensação de falta? Posso estar errado, tá? Não precisam concordar comigo, mas eu fiquei com essa sensação. Assisti 1, 2, 3 vezes, eu fiquei com essa sensação, não certeza. Porque você perceba que ele para e o rapaz vem na velocidade e trepa nas costas dele. Sei. Olha, quero agradecer aqui o Valmir. Valmir passou aqui na Valmir Band. Nogueira. Valmir Nogueira deixou pra gente aqui o livro do Roberto Diogo e também do professor Luiz Roberto, grande jornalista, Luiz Roberto Saviani. Olha aqui, ó, Luiz Roberto Saviani Rei. Diogo é Guarani. Diogo, lateral esquerdo, jogou no Guarani, né? Palmeiras, Guarani. Mas conta a história. Corinthians, campeão do 4º centenário. Uma história, uma paixão. Roberto Diogo, nosso colega, amigo, né, radialista, e também o Luiz Roberto Saviani Rei, que é jornalista, responsável lá pela editoria do Correio Popular. Muito obrigado pelo livro, uma história, vou ler, gosto demais de leitura, né, de ler livros, e vou ler esse livro aqui com muito carinho.
E também ele deixou um livro para você, Tigrão. Muito obrigado. Muito obrigado aí ao Diogo, muito obrigado a todos os envolvidos aí, ao professor, né? Ao Valmir Nogueira, que é um amigo de muitos anos. Vou também me deliciar com a leitura e lembro que sou de família corintiana, né? De raízes profundas. E um dos títulos mais importantes da história do Corinthians foi o título do Campeonato Paulista de 1954. O campeão do 4º centenário, quando São Paulo, capital, fez 400 anos. E o Diogo era o lateral esquerdo desse time que foi campeão. E muito obrigado aí pela lembrança, muito obrigado pela homenagem ao Diogo, que foi uma grande bandeira, foi uma grande personalidade do futebol brasileiro. Um abraço para o Dioguinho também, o Diogo Filho.